Meus amigos, o segundo episódio da série The Last of Us foi ao ar, com o nome de Infected. Não só referenciando a mordida da Ellie, mas referenciando a outros infectados também. Eu tava com muita dúvida sobre como eles iam fazer com a ambientação da série, se iam deixar os cenários da cidade tão incríveis como nos jogos. E a resposta é sim, eles conseguiram fazer com que as cidades pós-apocalípticas, com várias árvores, com várias gramas, várias espécies de plantas ali, tomassem de conta da cidade. Eles fizeram com que a ambientação da série fosse muito bem visualmente. Esse episódio mantém aquele padrão maravilhoso que foi estabelecido no primeiro episódio, e ele mantém muito bem, obrigado. Além da ambientação, temos uma relação que está crescendo, uma relação entre Tess e Ellie, e Joel e Ellie, até porque esses laços precisam crescer como vemos nos jogos, e nesse episódio 2, já vemos que algo será construído ao longo dos episódios seguintes. Além disso, conhecemos mais sobre o vasto mundo do Cordyceps. Nessa realidade, os infectados estão conectados entre si devido ao fungo, como se fosse uma espécie de linha neural, e o fungo tenta se proteger, ou seja, se algum infectado morrer, o fungo acorda outros infectados e atraem ele para o local, onde possivelmente estarão outros sobreviventes lá. Como sabemos, os filmes e as séries pós-apocalípticas brilham mesmo quando os zumbis aparecem, e nesse episódio, quando os infectados e os instaladores aparecem, vemos o quão aterrorizantes e fortes eles são, pois no jogo, como sabemos, os instaladores são hit kill, ou seja, se você chegar perto o suficiente deles, eles te matam. Aqui na série, eles são muito mais fortes e resistentes que os infectados comuns. Não sei se vocês sabem, mas os criadores da série, o criador do jogo, ele já explicou para o público que ele se baseou nos instaladores naquele personagem da motosserra de Resident Evil 4. Eu tinha muito medo dele, e aqui não foi diferente. Aqui os instaladores, eles se baseiam muito naquele personagem que também era hit kill. Se você chegasse perto do cara da motosserra, ele te matava instantaneamente, né? E aqui é a mesma coisa. No game, se os instaladores te pegarem, eles te matam. Na série, o Joel foi pego por um instalador, ele não morreu porque ele é o personagem principal, né? Mas outros personagens, se forem pegos por instaladores, eles consequentemente vão morrer. Então, por isso hoje, o segundo episódio da recente adaptação do game The Last of Us. Antes de continuar, eu quero que você deixe o like para fortalecer os vídeos e ajudar a divulgar os reviews. E se inscreve também, pois toda semana sai episódio novo da série. E toda semana eu tô fazendo esses resumos dos episódios. E faço resumos de filmes bem famosos também. Aqui nesse episódio, inicialmente eles contam o que ocorreu com os primeiros infectados. Como mencionado no último vídeo, as pessoas estavam escutando rumores no rádio que em Jakarta estava acontecendo uns surtos e que pessoas estariam agindo agressivamente. E para quem não sabe, Jakarta é a capital da Indonésia, considerada uma mega cidade, com uma população estimada em cerca de 10 milhões de pessoas. Para vocês terem uma noção, aqui em Fortaleza, onde eu moro, é estimado que existam 2,6 milhões de pessoas. Pra gente que mora aqui, isso é muita gente. E em São Paulo existam mais ou menos 12 milhões de habitantes. Então vemos que Jakarta é uma cidade quase chegando no nível de São Paulo. Além disso, o fato de ela ser a capital da Indonésia é bem preocupante, pois para vocês terem uma noção, essa cidade está situada abaixo do nível do mar, e ela afunda cerca de 7,5 centímetros em média por ano. E se isso continuar, cerca de 25% da área da capital poderão ficar submersos até 2050. Gostou dessas informações? Prossigo. Lá em Jakarta, os oficiais do exército vão até um restaurante atrapalhar o almoço de uma senhorinha. No carro, eles pedem até desculpa por impedir que ela terminasse de comer. A senhorinha, com medo, pergunta se fez algo de ruim e eles explicam que não. Então eles chegam até uma base hospitalar, onde estudam questões como vírus e outros tipos de doença. O fato é que essa senhorinha passou a vida toda estudando sobre fungos e foi levada até o local para analisar uma pessoa que aparentemente foi infectada pelo fungo. Quando ela analisa a amostra pelo microscópio, ela se espanta, pois utilizaram clorazol. E pelo que eu entendi, usam esse composto no preparo de lâminas apenas em amostras retiradas de humanos. Se tiver algum químico aí, por favor, me corrija. Ela fala que o fungo analisado não sobrevive em humanos. A cara desse oficial do exército, quando a idosa fala que o Cordyceps não sobrevive em humanos, é tipo, fudeu, tá ligado, velho? Então ela entra numa sala com uma roupa bem especial, para analisar um cadáver de uma mulher. Ela nota que essa mulher foi mordida na perna, e que o fungo está crescendo internamente no seu corpo. Ela também analisa a boca da cadáver, e arranca lá de dentro uma amostra do fungo que está vivo e se mexendo. Nessa cena, eu achei que a mulher ia virar um monstro e arrancar um pedaço da mão da pesquisadora, velho. Ela sai correndo da sala enojada com o que viu. Essa cena de deixar o cu trancado. Após isso, o oficial do exército de Jakarta vai trocar uma ideia com ela. Ele explica que isso aconteceu dentro de uma fábrica de grãos. A mulher ficou violenta e atacou outros trabalhadores, que trancaram ela dentro do banheiro. Quando a polícia chegou, eles a mataram, pois ela continua agressiva. O problema é que ela mordeu 4 companheiros de trabalho, que futuramente entraram em observação, né? Eles foram de berço ou foram de Americanas. O fato é que eles foram mortos pelas autoridades. Outro problema visto é que não se sabe quem mordeu essa mulher e onde ele está nesse momento. Possivelmente mordendo mais pessoas por aí. O oficial do exército levou essa senhorinha até o local para que ela estudasse uma possível vacina ou um remédio que impedisse a contaminação. Então ela fala para ele o seguinte: olha, me escuta com bastante atenção. Não existe vacina
não existe remédio. A única coisa que vai salvar o mundo agora são bombas. Bombardeia essa desgraça toda, taca fogo e joga fora, meu chapa. É caos, caos, é o caos, é desgraça, putaria. O cara do exército fica com a cara de que tá todo mundo fudido. Com isso, ela pede pra ir pra casa ver sua família, antes que o caos tome de conta. Então voltamos à caminhada de Ellie, Tess e Joel. Quando Ellie acorda, ela vê que seus dois companheiros de viagem estão sentados numa cadeira armados, observando ela. Eles pedem pra ela mostrar a mordida, enquanto fazem diversas perguntas. E vemos que o ferimento não progrediu, e está do mesmo jeito de antes. Joel tenta convencer a Tess de voltar pra zona de quarentena e deixar a garota sozinha, mas Tess não quer deixar a menina. Eles tomam café da manhã antes de partir, e até invejam que Ellie está comendo sanduíche de frango, enquanto eles comem uma espécie de carne seca. Essa cena é muito boa, velho. Eles ficam olhando pra ela, até perguntam se ela tá comendo frango. Então ela ironicamente responde que o frango é contrabandeado e possivelmente não é dele, certo? Aí a gente vê o que eles estão comendo, uma espécie de carne seca ali. E aposto que eles devem estar com muita vontade de comer um pedacinho de frango. Com isso, Tess vai conversar com a Ellie, pra saber o que os vagalumes querem tanto com ela. Ela explica que existe um local com alguns cientistas que estão trabalhando em uma cura e podem usar o sangue dela pra fazer uma possível vacina. Joel fica bem relutante com essa situação, mas Tess quer continuar a missão para poder receber os objetos que vão servir de pagamento dos vagalumes. Eles partem na sua jornada, caminhando pelas ruas da cidade. Vemos até os prédios tombados nessa cena. No jogo, temos um trecho bem longo que eles têm que passar por aqueles prédios tombados pela noite. Eles estão pisando tudo em falso, com vários infectados, certo, na chuva, e aqueles exploram a cidade de dia. Isso faz todo sentido. E que, mano, não faz sentido pra série eles simplesmente saírem andando de noite numa cidade super perigosa como essa é, e ainda chovendo, sabe? Então faz muito sentido isso não ocorrer. Aqui na série, o caminho que eles iam pegar está bloqueado por destroços de um prédio, e eles têm que decidir se vão pegar o caminho longo e seguro ou o caminho rápido, porém bem mais perigoso. Logo decidem pegar o caminho longo e mais seguro, mas antes vão passar pelo hotel para dar uma olhada. Na ponte, Ellie conta pra Tess como se infectou, que foi pra um shopping lacrado na qual ninguém poderia entrar. E ela, lógico, pensou que ia entrar e entrou, certo? Mas quando ela entrou, um infectado partiu pra cima dela e mordeu seu braço. Bem feito, né, gente? Elas continuam conversando até que escutam sons de alguns infectados. Eu fiquei com tanto medo nessa cena, achando que algo ia dar errado. Na minha mente, eu só lembro de The Walking Dead, certo? Eles chegam até o hotel e Ellie até brinca com os objetos da recepção e se assusta com o esqueleto de uma pessoa. Com isso, eles sobem os andares do prédio, mas o caminho está bloqueado. Com o caminho bloqueado, Tess passa pelos destroços para poder abrir a porta pelo lado de dentro, deixando Joel e Ellie sozinhos. Os dois conversam um pouco sobre a cidade que eles moravam antes do apocalipse começar. Claro que a Ellie não tinha cidade antes do apocalipse porque ela nasceu durante o apocalipse, né? Só o Joel teria uma história, né? O Joel e a Tess teriam uma história antes de tudo. Então Tess chega do outro lado da porta e abre a passagem para eles. Quando eles vão até o topo do prédio, vemos que existem vários infectados na passagem bloqueando o trajeto deles. Parece até a Cracolândia, galera. Nessa cena, eles explicam que os infectados estão conectados entre si através do fungo, que crescem abaixo da terra. Se você pisar em um fungo cordyceps em um lugar, pode ocorrer de você despertar outros 10 infectados que estavam dormindo em outro local. O problema é que esses cracudos aqui estão bloqueando a passagem do caminho longo e seguro, e agora eles vão ter que passar pelo museu, que seria o caminho rápido, porém perigosíssimo. Chegando no museu, vemos que a porta está aberta e tudo está contaminado com fungo, tudo ali com raiz. Eles se armam com suas pistolas e lanternas antes de entrar. Dentro do museu tá tudo uma desgraça, galera, tudo contaminado com fungo, tudo mofado, ninguém passa uma vassoura nesse local há anos, tudo empoeirado, a completa imundice. Ellie encontra uma pessoa recém-atacada. Ele está morto e todo ferido. Esse cara aí foi de Americanas, hein, galera? Então eles percebem que existem um ou mais infectados dentro do prédio e tem que fazer silêncio para poderem passar por eles. Subindo as escadas, eles passam por vários cadáveres de pessoas. Faz anos que elas estão ali e fazem parte do fungo, que solidificou no chão e nas paredes. Ao subir as escadas, eles chegam até uma sala e parte do teto desmorona. Com isso, eles escutam uns sons bem aterrorizantes, como se fossem estalos. Eles apontam suas armas e lanternas para onde o barulho está vindo, até que o primeiro instalador aparece. Ele já aparece como, ó, estalante, meu chapa, só estralando ali, ó. Após isso, eles percebem que existe mais de um instalador no local, ou seja, uma gangue de instalamentos, deixando tudo mais aterrorizante e inseguro. Eles se escondem atrás de uma caixa de vidro, e Joel explica que eles não enxergam devido ao fungo crescer em sua cabeça, tapando seus olhos, mas escutam muito bem e que por isso precisam fazer silêncio. Mas Ellie está com tanto medo que não consegue prender a sua respiração ofegante. Com isso, o instalador nota a presença deles e ataca Joel, que atira no infectado. Logo aparece outro instalador e Tess pega ele pelo braço e corre com a garota, mas ela acaba se distraindo e caindo por cima de uma escultura. Vemos até a cena que o Joel desvia de uns ataques do instalador. No chão, Ellie rasteja por debaixo de umas mesas,
e Tess corre atraindo o instalador para ela. Joel tenta despistar o infectado e se esconde atrás de uma parede, mas o infectado sentiu o cheiro de merda que estava escorrendo pela calça do Joel e aparece bem do lado dele. Contudo, escuta um barulho e sai de perto. E o Joel percebe que Ellie está bem perto dele e vai até ela. Eles dois caminham agachados pelo chão, em silêncio. Mas o Joel, esse animal, esse jegue, pisou num caco de vidro fazendo barulho e é novamente atacado pelo instalador. Mas dessa vez ele acaba mordendo o braço da Ellie, até que Tess chega e atira na criatura, salvando eles dois. Quando outro instalador chega, Tess dá uma machadada na cabeça dele. Joel pega seu fuzil e termina de matar o infectado. Nessa cena aqui, galera, eu já tava rezando pra Deus, pedindo pra Deus, salva eles, Deus, por favor. Após isso, eles vão até o topo do prédio, onde tem uma tábua. Ellie recebe um pano para enfaixar o braço, e o Joel tenta ajudar a Tess, que torceu o tornozelo. Depois eles prosseguem com sua caminhada, até o local onde estariam os vagalumes. Eles chegam até uma base improvisada, onde supostamente estariam soldados dos vagalumes. De início, eles acham tudo suspeito, porque não tem ninguém. Joel vai verificar o caminhão deles e não encontra nada, apenas um cadáver no chão. Ele até abre as portas do caminhão, mas não tinha rastro de ninguém. Até que eles veem sangue no chão das escadas, e entram no prédio. Dentro do local, eles encontram diversos corpos mortos no chão, sem sinal de ninguém vivo. Até procuram um rádio ou um mapa para saber onde iriam levar a Ellie. Joel discute com Tess, querendo ir para casa, mas Tess não quer ir embora, pois não se sente em casa, e quer terminar a missão de levar a Ellie para o oeste. Então eles percebem que ela está infectada, pois foi mordida na região do pescoço. Ela argumenta falando que deveriam levar a garota para o oeste, onde seu sangue poderá servir de vacina e impedir a contaminação do fungo, pois Ellie também foi mordida, mas o seu sangue é imune ao Cordyceps. Joel não quer de jeito nenhum cuidar da menina, pois ele já perdeu muitas pessoas na vida, inclusive sua filha, e não quer passar pela mesma situação novamente. No meio da conversa, um cara que estava infectado no chão desperta, e o Joel dá um tiro na sua cabeça, mas os fungos que estavam no chão se conectam com ele, acordando diversos outros infectados que estavam dormindo, atraindo eles até o local, onde Joel está. Ele olha pela porta e vê diversos infectados chegando, então Tess começa a quebrar a tampa dos galões de gasolina e derruba eles no chão, junto de algumas granadas. Tess pede para que Joel salve Ellie, e ele pega ela pelo braço e sai correndo. Logo em seguida, os infectados chegam, e Tess tenta acender um isqueiro que ela tinha, mas a desgraça do isqueiro não quer acender. Os infectados de início ignoram ela e passam reto, até que alguns percebem sua presença e vão até Tess bem devagar. O que é bem esquisito, pois eles são acostumados a atacar com bastante raiva. Pois é, e dá pra ter uma noção pra explicar tudo isso. É só voltar no ponto sobre a mordida da Tess. O fato da mordida da Tess já ter acontecido e o fungo já estar se espalhando, significa que ela já está começando a ser infectada, que ela já é um pouco ali categoria infectada, certo? E o fungo, ele se conecta, tem uma mente coletiva, e por isso os infectados a ignoram, meio que ela já faz parte deles. Ela não vira um alvo sinistro, muito louco, que eles têm que pegar com tudo, como se não tivesse infectada, porque já tem uma parte do fungo ali. O infectado, ele percebe que tem uma parte deles ali, e o fungo também percebe que ainda deve ter partes humanas nela, principalmente por ela estar assustada, e esse é o motivo dele atacar ela com calma. Eles sabem que ela está infectada, que ela já vai se transformar, contudo existe uma parte humana ali, por isso eles atacam ela com calma, com mais tranquilidade. O infectado estava todo tomado pelo fungo, que saía até de sua boca. Com isso ele dá meio que um beijo nela, o beijo da morte, que serviria para propagar o fungo que estava nele. Mas Tess consegue acender o isqueiro e explodir todo o local. Lá fora, Joel e Ellie apenas observam tudo pegar fogo, em tom de tristeza e melancolia, pois sua amiga infelizmente foi de Americanas e partem continuando sua jornada. Fala galera, esse foi o review do segundo episódio da série The Last of Us. Eu dei um pouco da minha opinião e teorias sobre alguns determinados pontos do episódio, e minhas expectativas para os próximos episódios só aumentam. Se você gostou, por favor, já deixa o like e deixa um comentário também, pois assim eu vou saber se vocês estão gostando dos reviews e continuar fazendo mais episódios. Valeu, falou!